Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe. Eu gostaria de convidá-los a participar da UniAce, que é a Universidade do Aprendizado Acelerado. Eu quero agradecer o Murilo Buarque, que me convidou para ministrar uma aula sobre mapas mentais. Eu sou viciado em mapas mentais, eu adoro, e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de mim. No meu blog Márcio Okabe, no menu Márcio Okabe, eu tenho um item chamado Mapa Mental. Então eu tenho um mapa mental meu feito em Prezi, e eu vou ensinar também lá nessa aula, eu vou dar uma dica de como fazer um mapa mental nesse estilo. Olha que bacana, isso daqui é um Prezi e ao mesmo tempo é um mapa mental onde eu falo dos meus principais projetos. Então eu vou mostrar isso aqui lá no curso, eu vou fazer uma aula de Prezi também, mas focada nessa estrutura de mapa mental. E aqui nesse mesmo link eu tenho um link para o meu mapa mental no MindMaster. O MindMaster é uma ferramenta de mapas mentais que eu utilizo muito, é uma ferramenta online. E eu vou mostrar para vocês como utilizar também o MindMaster. E aqui eu vou mostrar que bacana, eu também posso utilizar o MindMaster para fazer uma apresentação de slides. Então vou clicar aqui em iniciar apresentação. Então olha que bacana, eu consigo transformar o meu mapa mental em uma apresentação de slides e você pode ver um pouco sobre mim aqui também. E eu vou ensinar isso para vocês também. Então fica esse convite para vocês participarem da UniAce, a Semana do Aprendizado Acelerado. E além disso, eu vou ensinar também os conceitos do mapa mental utilizando canetas coloridas e uma folha de papel A3. Porque eu acho fundamental você também, apesar de eu ser 100% não, de eu ser muito digital, eu acho que é fundamental você saber fazer um mapa mental no papel, para depois sim você partir para as ferramentas digitais. Ok, pessoal? Um abraço e te vejo lá na Universidade do Aprendizado Acelerado. Olá, pessoal! Vamos começar agora a aula de mapa mental. Eu vou utilizar uma folha de papel A3. Eu sempre recomendo utilizar A3 porque é um formato grande. Ele te dá um espaço mais amplo para você trabalhar o mapa mental. Então vamos lá, qual é a dica? É você utilizar canetas coloridas. Eu gosto muito de indicar Faber-Castell por uma questão até de memória da infância. Quem nunca usou lápis da Faber-Castell quando era criança? Então acho muito importante quebrar o paradigma da notação linear para a gente fazer uma anotação de uma forma muito mais divertida, muito mais eficaz para o seu aprendizado. Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso mapa mental. Então a primeira dica é vamos definir o que é um mapa mental, né? Então mapa mental você pode puxar aqui um ramo, eu coloco aqui o que é. Então eu coloco um ramo secundário. Eu posso dizer que o mapa mental é uma forma não linear de fazer anotações. Então, forma não linear de fazer anotações. Quem inventou o mapa mental? Quem inventou o mapa mental foi uma pessoa chamada Tony Buzan. Foi o inventor, o criador dessa técnica, porque ele descobriu que fazendo só anotações lineares não era tão eficaz. Então aqui a gente pode colocar uma outra corzinha aqui, para indicar uma outra ramificação aqui a partir do Tony Buzan. Eu poderia até fazer um desenho aqui de anotação não linear e fazer um X, ou seja, ele descobriu que fazer anotações dessa forma não era eficaz. Então uma outra coisa que a gente pode colocar é onde se aplicam esses mapas mentais. Então posso criar aqui uma aba chamada aplicações. Então o mapa mental tem sido muito usado para estudo, principalmente quem precisa fazer estudo de uma quantidade muito grande de informações. Então se você pesquisar mapas mentais e concursos, você vai ver que tem muita aplicação de mapas mentais para estudos, mas não só de concursos. Eu gosto muito de mapas mentais para anotação de livros. Quando eu leio um livro, eu gosto de anotar ele em formato de mapa mental. Então fica essa dica, quando você lê um livro, vai anotando dessa forma o que você está aprendendo naquele livro. Reuniões também é muito importante. No lugar de fazer aquela anotação linear chata de ata de reunião, você pode fazer uma anotação nesse formato. Palestras. Como eu ministro palestras, eu também sugiro
e recomendo que as pessoas façam planejamento da palestra dessa forma. Uma outra aplicação seria cursos. Cursos também. Quando eu estou planejando um curso, a estrutura de um curso, eu faço da mesma forma. Então vamos lá. Então, continuando, o que mais eu posso colocar aqui nos mapas mentais? Eu vou colocar agora qual é o conceito dos mapas mentais. Então a gente pode colocar aqui como fazer. Como fazer o mapa mental. Então notem que eu utilizo somente palavras-chave. Poderia até ter aberto mais para cá agora, mas não tem problema, eu já comecei aqui. Então, primeira coisa, centro da folha. Você sempre começa anotações do mapa mental pelo centro da folha. Aí você também coloca uma imagem central. Uma imagem central para representar aquele conteúdo. Opa, central. Então aqui eu poderia desenhar um mapinha assim, para dar uma ideia de mapa. Então você pode deixar mais ou menos isso. Usar cores também é importante. Porque quando a gente era pequeno, a gente não adorava colorir. Então é bem interessante, porque você se libertar para não ficar fazendo só anotação linear também é muito importante, porque o seu cérebro ele aprende de forma não linear, e o mapa mental ele te traz essa informação visual. Então vamos continuar aqui. O que mais eu tenho aqui? Usar cores. Então deixa eu até pegar aqui as várias cores. Então você tem que colocar cores. Então aí você poderia deixar bem colorido aqui. Deixar colorido, cores. Então deixa eu pintar aqui em volta. Então isso também te remete a uma memória visual mais eficaz. Uso de cores. Então as cores são sempre importantes, porque você pode pensar até o seguinte. Deixa eu puxar aqui uma abinha para cá. Porque cores também podem te dar o seguinte. Você tem aqui vermelho, é parar. Amarelo, você presta atenção, verde. Então, se você quiser fazer um mapa mental e você quer destacar áreas que você quer que a pessoa preste atenção, você pode usar eventualmente cores também. Usar o vermelho, o amarelo e o verde são cores que simbolizam já o parar e o continuar. Então, outra coisa, usar ramos. Então, você fazer ramos curvos. Isso também te torna mais fácil você criar um visual mais amigável e que seja mais fácil de você lembrar. Lembrando que de um ramo secundário você pode ter outros ramos aqui. Então a regra do mapa mental sempre é essa. Você tem aqui o que é um ramo secundário. Aplicações é um ramo secundário. Estudos, livros, reuniões, palestras e cursos são os ramos terciários. Então você sempre vai ramificando. Então, o que mais eu posso fazer? Ramos curvos e uso de imagens. Eu já tinha falado, eu não tinha falado ainda, mas usar imagens. Então vamos desenhar aqui uma casinha. Então você usar imagens aqui, é muito importante você fazer uso desse tipo de recurso. Imagens, as pessoas lembram, casinha, arvorezinha. Então você, sempre que possível, você representar com uma imagem é importante. Por exemplo, o que é? Eu poderia deixar uma imagem de uma interrogação bem grande aqui. Agora eu não vou ser muito bom desenhista. Eu poderia colocar uma foto de alguém pensando. Aqui, agora o ideal seria, logicamente, eu estou fazendo um mapa mental à mão. Mas se você estiver usando uma ferramenta digital, você colocar alguém pensando. Então, como eu estou fazendo à mão, não tem problema. Mas na hora que eu passar isso para o digital, o ideal é eu pensar, o que é? Eu vou colocar alguém pensando. Aplicações, eu poderia colocar aqui um martelo. Aqui. Então, poderia pensar no martelo. Poderia pensar num serrote. Né? Como vocês podem ver, uma aula de desenho. Mas só o fato de eu colocar alguns ícones, algumas imagens, isso já ajuda bastante. E outra coisa importante, agora ficou meio apertado aqui para eu fazer, não tem problema, eu vou colocar aqui palavras-chave.
Então é muito importante você tomar cuidado para não escrever. Eu vejo muita gente anotar no mapa mental, mas escrever um parágrafo inteiro. O importante é você pescar e colocar as palavras-chave importantes e não colocar uma descrição inteira. Só as palavras já servem para você resumir o mapa mental. E o que mais eu posso colocar aqui? As ferramentas. Isso é muito importante. Quais ferramentas são mais conhecidas para você fazer esse tipo de mapa mental digital? Quais ferramentas a gente tem disponíveis? Então você tem algumas que são mais conhecidas. Uma delas é o FreeMind, que é uma ferramenta gratuita. Você tem uma ferramenta que é de uma empresa, inclusive do próprio Tony Buzan, que é a iMindMap. Uma ferramenta que você instala no seu computador, ela tem um visual muito legal. Depois eu vou colocar aqui no vídeo todas essas ferramentas. E você tem uma que na verdade é a que eu mais gosto. É a ferramenta chamada MindMaster. Ela é uma ferramenta online, o visual dela não é tão bom quanto a iMindMap, mas ela é online e totalmente colaborativa. Então você consegue criar um mapa mental e colaborar de forma virtual, online com os seus amigos, e eles conseguem fazer o mapa mental junto com você. Eu assino essa ferramenta e eu já tenho acho que mais de 300 ou 500 mapas mentais criados no MindMaster. Então pessoal, isso é o mapa mental. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tenho feito esse exercício de usar mais o papel, porque eu uso muito digital. Quem me conhece sabe que eu sou completamente digital. Mas eu acho importante do mapa mental é que quando você usa o papel, eu costumo falar nas minhas aulas, que eu tenho uma aula que eu ministro que é de técnicas de apresentações e ferramentas visuais, e eu costumo falar que quando você coloca um A3, coloca lápis coloridos, da Faber-Castell, como eu falei, porque acaba lembrando, o giz de cera, por exemplo, você pega giz de cera, você remete as pessoas à infância, a quando elas tinham liberdade de desenhar sem nenhum compromisso. Então quando você faz isso, você liberta as pessoas ficam o cérebro, você ativa o lado criativo do cérebro. Então isso é outra coisa muito importante também. O mapa mental, ele ativa... Agora eu não vou conseguir desenhar um cérebro aqui. Faz de conta que isso é um cérebro, pessoal. Então assim, você ativa o lado criativo também. Porque você ativa uma memória visual, então ele é muito mais interessante porque você faz com que o cérebro memorize de uma forma muito mais fácil. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma anotação de uma palestra em mapa mental, quando eu uso o formato linear, eu sou meio mecânico, eu só vou copiando. Mas quando eu tenho que preparar, decidir aonde eu coloco cada palavra-chave, como eu fiz agora, decidi colocar o cérebro aqui, automaticamente você aumenta muito mais o seu poder de memorização. Então, fica essa dica. Espero que tenham gostado dessa aula de mapa mental. E uma dica, compre um caderno A3 e canetas coloridas e comecem a praticar em casa. Ok? Então, até a próxima aula. Um abraço e até mais. Olá, pessoal. Aqui é o Márcio Okabe e eu vou fazer mais uma aula de mapa mental, mas ao mesmo tempo eu vou falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é a PNL, Programação Neurolinguística. Então vamos lá, eu estou usando aqui uma folha de papel A3, tem algumas canetas coloridas, eu acho que é sempre importante. Então vamos lá, quando eu começo a falar de um assunto, o primeiro item que eu posso pensar é o que é neurolinguística? As pessoas vão ter essa dúvida. Então eu crio um primeiro ramo secundário. Eu poderia dizer o seguinte, que a neurolinguística tem a ver com mente, corpo e linguagem. É um equilíbrio dessas três. E para explicar como eu posso reprogramar a minha mente usando a linguagem, essa que é a mágica da PNL. Tem uma metáfora que a gente usa, que é a metáfora do limão. Como assim a metáfora do limão? Então, enquanto eu conto essa história, eu vou tentar desenhar um limão aqui. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Imagina um limão. A primeira vez que eu assisti essa palestra foi em 96. Imagina um limão na sua mão, metade de um limão. Agora imagina o seguinte.
Imagina que você pega esse limão na sua mão, você espreme na sua boca e você suga aquele caldo. Então notem o seguinte, quando a gente dá esse comando, que é a linguagem, você provavelmente deve ter salivado, porque a sua mente está programada para isso, e o seu corpo respondeu salivando. Então, o que é bacana da neurolinguística é que através de reprogramações mentais, da forma como você se comunica com os outros, com você mesmo, você consegue criar, sair de um estado A para um estado B. Afinal de contas, a gente sempre está nessa. O ser humano ele sempre está se movendo de um estado não desejado para um estado desejado. E esse é um dos trabalhos da neurolinguística. Então, vou dar mais algum exemplo aqui de linguagem. Então, um exemplo de linguagem é a palavra mais. Essa palavra tem um poder muito forte, tanto para o negativo quanto para o positivo. Eu vou dar um exemplo negativo, que geralmente é o que as pessoas falam. As pessoas muitas vezes elogiam alguém falando assim, olha, poxa, você está super legal, mas o seu cabelo está desarrumado. Poxa, você é um funcionário super competente, mas você não entregou o relatório X. Notem que isso é negativo, porque você falou uma coisa positiva e depois um negativo. Então, no caso do mais, você poderia inverter. Você falar assim, olha, poxa, você atrasou aquela entrega do relatório e aí você faz a pessoa ir para um estado menos positivo. Mas, poxa, o seu trabalho, o seu esforço em outros projetos estão ganhando destaque na empresa. Então, com isso, você inverte. Então, imagina para uma criança você falar, né, quanto de programação negativa a gente teve. Uma outra coisa legal é você pensar o seguinte, a palavra não. A palavra não também é outra interessante. Porque eu poderia dar um comando de voz agora para vocês que seria assim, não pense, eu não vou conseguir desenhar, num elefante cor-de-rosa. Quer dizer, quando a palavra não, ela é péssima, porque quando você fala não, a pessoa primeiro tem que pensar no elefante cor-de-rosa para depois entender o não. Então também você nota que esse tipo de planejamento, de condução de linguagem é uma programação. E quem criou a neurolinguística? Origem. A origem da neurolinguística foi com John Grinder. Foram dois americanos que criaram, e Richard Bandler. Quando que eles criaram a neurolinguística? Foi lá por volta dos anos 70, quando eles fizeram uma pergunta para si mesmos. Como que seria possível modelar pessoas de sucesso? Então o que eles fizeram foi, eles pesquisaram pessoas de sucesso, que eram pessoas que eram fantásticas nos seus ramos de atuação. Então uma delas foi o Milton Erickson, que é um grande hipnoterapeuta, que eles perguntaram para o Milton Erickson como que ele conseguia os resultados tão fortes no ramo de negócios dele, mas o Milton não conseguia explicar. Então eles acompanharam e modelaram os padrões que ele adotava no tratamento dos seus pacientes. Outra pessoa é a Virginia Satir, que era uma pessoa que fazia terapia de famílias e também obtinha um sucesso muito grande na comunicação com seus clientes. Então eles modelaram essas pessoas e chegaram no modelo da programação neurolinguística. Então essa é uma das origens da programação neurolinguística. Então aqui tem algumas aplicações da neurolinguística. Então naturalmente a neurolinguística tem uma aplicação muito forte em vendas. Porque se você não souber entrar em rapport, e aí eu preciso colocar isso aqui em outro lugar, vou colocar aqui rapport. Rapport é uma das palavras mais, com 2 P's aqui. Rapport.
Rapport é uma das palavras mais importantes da neurolinguística e é uma palavra que quer dizer que você consegue entrar em sintonia com o outro. Então, quando você está numa conversa com outra pessoa, um cliente, um amigo, uma pessoa da família, você sente que está em sintonia quando você percebe que a comunicação está fluindo muito bem. Então, enquanto você não entra em rapport, você não consegue gerar uma conexão. Então, é muito usado em vendas, é muito usado para terapia também. Apesar de que houve durante um bom tempo uma rejeição da PNL pelos psicólogos, mas que hoje há uma aceitação muito maior. Você também utiliza muito para marketing. Afinal de contas, você pode utilizar marketing, você pode utilizar esses conceitos da neurolinguística na comunicação de marketing, e uma que eu gosto muito mais é no aprendizado. Você pode utilizar a neurolinguística para ensinar e para aprender de forma mais eficiente. Eu vou dar um exemplo. Quando você está ensinando alguém uma nova técnica, por exemplo, como essa de mapa mental, algumas pessoas podem achar que elas podem vir na cabeça, é muito comum algumas pessoas virem na cabeça, principalmente quando o tema é tecnologia, a palavra difícil. Muitas pessoas falam, isso é muito difícil para mim. Então, uma das coisas muito fortes da neurolinguística é o que chama metáfora. Então, eu vou colocar aqui embaixo até eu não sei se eu vou colocar de aprendizado, eu vou colocar até separado. Metáfora. Metáfora. Então, eu posso usar a seguinte metáfora. Olha, aprender mapa mental é como você aprender a ler e escrever. Você vai treinando, você vai praticando, em algum momento você está fazendo mapa mental de uma forma natural, como essa que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, essa metáfora, eu fiz uma conexão direta entre um aprendizado que eu sei que todo mundo tem, ou a maioria das pessoas tem, com algo novo que ela quer aprender. Ou seja, eu estou levando a pessoa do estado A para o estado B. Eu estou ajudando nesse processo dela entender que aprender mapa mental ou qualquer outro tema é tão fácil, ou que não que seja tão fácil, mas que ela vai conseguir, com a prática, aprender, porque ela faz a conexão com o aprendizado da leitura e escrita. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula de mapa mental misturado com PNL, Programação Neurolinguística. Um abraço e até a próxima aula. Olá, pessoal, aqui é o Márcio Okabe e agora eu vou dar uma aula sobre mapa mental com MindMaster. Essa ferramenta, sem dúvida, é a ferramenta que eu mais utilizo para fazer mapas mentais. Então eu vou voltar aqui numa tela que eu já tenho meus mapas mentais e eu vou clicar em um novo mapa mental. Aqui você pode escolher os temas, tem Brainstorm, Project Plan, website, você tem uma biblioteca de modelos aqui que eu posso procurar. Então note que eu tenho aqui as categorias, Education, então você tem aqui vários itens, mas aqui são em inglês e eu acho que eu vou usar cancelar, eu não vou usar modelo. Eu vou clicar no novo mapa mental e começar do zero. Então eu escolho aqui em branco. E o tema que eu escolhi para essa aula é um tema que eu garanto que todo mundo vai gostar. Simplesmente é um tema chamado felicidade. Afinal, todos queremos ser felizes. Acho que é bem difícil alguém dizer o contrário, né? Então vamos lá. Eu posso escolher aqui um mapa mental. Você pode personalizar as cores que você quer. Eu vou escolher uma cor mais forte aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Deixa eu ver. Eu vou escolher essa aqui de baixo. Eu acho que ela é mais firme aqui, essa cor. Então vamos lá. O tema é felicidade. Então a gente pode brincar de mapa mental. Primeiro colocando a tecla Insert. Aí eu coloco assim a frase: você quer ser feliz? Então vamos brincar um pouco com essa brincadeira aqui. Então, o que mais a gente tem de felicidade? Aí eu teria que pesquisar na internet. Seria legal a gente ver o que é que você encontra sobre o tema felicidade. Eu gosto muito de procurar no Google Images, no Google como a gente procurou agora, procurar algumas frases e vídeos. Então aqui a gente já tem até uma definição do Wikipedia. Então já vou copiar e colar essa definição lá no nosso mapa mental. Então vamos lá.
o que é felicidade. E aonde eu posso colocar aquela descrição? Eu tenho duas opções. Eu posso clicar na tecla Insert ou clicar aqui no mais e simplesmente colar. Essa é uma opção de você colocar informação. Ou a segunda opção, eu clico no tema o que é felicidade e aqui no lado direito você tem as notas. Eu poderia colar aqui e aí fica com essa caixinha mais discreta. Aí vai de cada um. Eu particularmente, quando é muito texto, eu prefiro apagar e deixar somente essa notinha aqui. Ok? Então vamos lá. Como não é exatamente a aula do MindMaster, eu já tenho uma aula gravada, eu estou falando um pouco mais sobre como que eu penso o uso da ferramenta. Então, se eu já tenho aqui um mapa mental de felicidade, eu já tinha criado esse mapa mental, eu posso aproveitar alguns temas que já tem aqui. Então, um exemplo eu gosto muito de falar deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês verem. Eu gosto de falar assim, exterior, eu vou copiar. Aliás, eu vou clicar o Ctrl, agora eu clico aqui no interior também. Ctrl C, agora eu copiei os dois. E agora eu volto no meu mapa mental de felicidade. Clico aqui no item central, na ideia central, e eu vou fazer um Ctrl V. Então, olhem que bacana. Eu já busquei do outro mapa mental, o interior e o exterior. Mas vamos supor que eu não quero esses itens aqui. Então eu posso fazer um Shift. Eu selecionei todos esses itens. E agora eu queria fazer o seguinte. Tem um documentário chamado Happy que está fazendo um grande sucesso. Inclusive, eu achei tão legal que eu coloquei no blog. Agora deixa eu ver em qual blog eu coloquei. Eu coloquei nesse autoconhecimento. Então vou mostrar para vocês o seguinte. Tem um documentário que está sendo bem comentado, chamado Happy. É um documentário sobre felicidade genuína. Então aqui no blog do autoconhecimento, é um blog que eu também mantenho, eu fiz algumas colagens de fotos e tem algumas informações aqui que eu achei no documentário. Ok? Então vamos supor que eu quero essa imagem. Clico o botão direito, copiar o URL da imagem, volto aqui na minha apresentação e posso colocar Happy Filmes, que falam sobre felicidade. Então eu posso colocar filmes, coloco aqui o filme Happy, que é um documentário. Então eu gosto muito do mapa mental com o MindMaster, porque eu acho que ele é mais versátil para as anotações mais rápidas. Bom, agora lembra que eu tinha uma imagem que eu queria colocar aqui? Eu vou aqui nesse iconezinho Imagens, eu clico Adicionar imagem e aqui ele tem Usar imagem da internet. Então eu clico desta maneira. E aqui nessa opção você tem digitar o endereço. Então notem que eu posso escolher colocar aquela imagem que está no meu blog. Então ele vai colocar a imagem como representativa aqui do filmes. Agora tem um outro filme, naturalmente, eu acredito que muitas pessoas conhecem, que é A Procura da Felicidade. Caso alguém não tenha visto esse filme, recomendo fortemente que vocês vejam. Então vamos lá, eu vou até copiar esse endereço aqui. Eu vou clicar em vídeos, enquanto isso eu vou colocar lá mais um filme. A Procura da Felicidade. Sem dúvida um dos melhores filmes que eu já assisti. Então vamos lá. Aqui parece que a internet está um pouquinho lenta, então não atualizou aqui. Ele ainda está com o item o que é felicidade. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou Ctrl A, vou selecionar tudo aqui. Vou selecionar tudo aqui nesse item.
deixa eu fazer o seguinte. Pronto, selecionei tudo. Apaguei. Tomei até um susto agora. Gozado, aconteceu algum probleminha aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vou atualizar o mapa, porque aquela anotação ali daquele nó parece que deu algum probleminha. Como faz parte infelizmente, da velocidade da internet, que ainda atrapalha um pouco. Mas vamos lá, enquanto carrega aqui o mapa mental novamente, eu queria falar sobre um curso muito bacana que eu estou ajudando a organizar, que é o curso de felicidade. Na verdade, é um curso sobre psicologia positiva. E aqui eu tenho o conteúdo do curso, e eu tenho um conteúdo nessa formatação. Então eu vou mostrar aqui um macete muito legal quando você tem muito texto e você quer levar lá para o mapa mental. Eu vou copiar, fazer um Ctrl C e agora eu volto aqui no mapa mental. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui que aconteceu algum probleminha. Foi até bom acontecer problemas, porque quando acontece a gente tem que descobrir como solucionar. Então vou mostrar uma utilidade aqui do MindMaster que eu acho muito legal. Ativar e desativar histórico. Então o que é esse histórico? Aconteceu algum problema aqui que sumiu o que a gente estava fazendo. Então eu vou voltar aqui e ver se eu consigo recuperar. Então vamos ver aqui. Então aqui a gente pode ver a montagem do mapa mental. Olha só que legal. Então ele está mostrando como o mapa mental foi montado. Deixa eu dar um play que vocês vão entender. Está aqui. Então ele dá um play e ele está mostrando o histórico do mapa mental. E agora eu vou desabilitar o histórico. Realmente aconteceu alguma coisinha que sumiu aqui uns elementos, mas eu não vou agora me preocupar com isso. Eu vou clicar nesse elemento, vou colocar Enter e eu vou colocar aqui curso de felicidade. Aí eu coloco agora a tecla Insert e eu vou colocar assim, conteúdo programático. E eu clico Enter de novo, Insert, desculpem. E agora aqui, deixa eu puxar mais para cá, eu vou colar aquele texto inteiro. Só que vai ficar muito feio se colocasse o texto inteiro, mas daria muito trabalho se eu copiasse um por um. Então olha só que bacana o que o MindMaster nos oferece. Ele nos oferece dividir em tópicos. Então agora ele dividiu em tópicos. E o que é que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou arrastar e colocar nos subtópicos. Poxa, mas isso aqui vai dar um pouco de trabalho, né? Vamos ver lá o conteúdo do curso. Tem a ciência da felicidade, emoções positivas e estados mentais positivos. Então tenho aqui mais esse item. Agora eu vou segurar a tecla Ctrl. Tenho esse item. E agora deu um branco aqui, a ciência da felicidade. Tenho esse item. Então esses itens vão para baixo desse psicologia positiva. É só eu encostar aqui próximo que ele vai aparecer aquela pequena sombrinha, eu solto e eu já organizei. Então a ciência da felicidade também, eu pego 1, 2, 3. E aí eu jogo aqui embaixo da ciência da felicidade. Sentimentos positivos, intervenções. Esse está dentro de emoções positivas. E notem que eu peguei um conteúdo grande. E agora eu simplesmente estou organizando ele em categorias. Deixa eu diminuir agora um pouco o mapa mental aqui. E agora eu posso fechar esse nó da psicologia positiva, esse da ciência, da felicidade, emoções, estados mentais. Então notem como fica mais simples para eu interagir nesse mapa dessa maneira. E logicamente eu vou colocar o link do curso aqui, fazendo uma pequena propaganda. E eu vou pegar aqui depois o link do YouTube do Helder, da entrevista do Helder. Então vou colocar aqui o site. E por último, para a gente não se prolongar tanto, eu vou colocar aqui do Helder. Então lembra? Lembra não, aqui não é Prezi. Eu copio o endereço. E aqui basta eu colocar
por exemplo, dou um Enter e coloco o link do vídeo. Ok, pessoal? Então aqui, como vocês podem ver, o MindMaster é muito interessante, mas agora eu vou mostrar uma coisa ainda mais legal. Se eu for usar esse mapa mental com várias pessoas, com alunos, com outros professores, eu preciso compartilhar esse mapa. Então daí você clica no botão compartilhar. Você pode convidar pessoas por e-mail, ou seja, você pode colocar aqui, por exemplo, marcio@elementa.com.br. Eu tenho um monte de e-mails, um monte de domínios. Aqui eu posso dizer se pode ou não pode editar. Então vamos supor que eu quero deixar para algumas pessoas visualizarem, eu escolho essa opção. Mas editar é o mais usual, pelo menos é o que eu mais uso. E eu vou convidar essa pessoa por e-mail. Uma outra alternativa de compartilhar que eu uso bastante. Às vezes eu estou com um grupo online e eu não tenho condições de saber o e-mail de todo mundo. Então eu clico nesse link para compartilhar, copio esse link e depois eu vou abrir numa nova janela. Agora eu vou escolher uma janela aqui que está como janela anônima. Eu vou colar o endereço, então quem clicar nesse endereço vai conseguir atualizar aquele mapa mental que a gente estava criando. Então vamos lá. Ele dá uma dica aqui, Tab para um novo tópico, Enter para um novo nó, para um nó no mesmo nível. E agora eu vou colocar aqui, que item que eu vou colocar? Eu vou colocar um Insert. Aqui ele não carregou ainda, agora sim. Insert, e agora eu vou colocar um novo tópico que não está lá. Deixa eu ver. Olá. Vou colocar uma frase aqui. Felicidade depende de saber ser grato. Pronto. Coloquei uma frase aqui só para ilustrar. Agora eu volto lá no mapa mental oficial. Lembra que eu compartilhei esse mapa? Então posso enviar isso no Facebook, no Twitter, no Skype, por e-mail. E aí, quando eu clico aqui, eu já estou vendo que tem alguém editando esse mapa mental também. Uma coisa gozada que está acontecendo aqui é que sumiu um elemento aqui. Não é muito comum acontecer isso. Eu vou ativar de novo o histórico. Vamos ver se a gente dá sorte agora de recuperar pelo menos o outro item. É gozado. Ficou meio sem explicação aqui porque sumiu. Mas eu vou terminar a aula mesmo assim porque eu acho que está bem interessante já a aula. E reconheço que achei meio estranho mesmo. Tinha sumido um item a mais que eu tinha colocado aqui. Mas vamos lá. Bola para frente. Então aqui eu vou diminuir esse item. Só para vocês poderem ver aqui. Vou alinhar. E aqui a gente vai fazer algumas mudancinhas só para vocês perceberem. Aqui ele não está deixando, vamos ampliar. Então vou colocar uma cor de fundo aqui para mostrar que a gente realmente mexeu nessa tela. Então vou colocar um azul aqui que fica bem claro. Pronto. E agora eu volto lá na minha tela de colaboração. Olha só aqui a tela azul. Ok? Ou a nuvenzinha azul. Então, pessoal, para essa aula, acho que já fica legal aí. Já foi suficiente para vocês conhecerem o MindMaster. E como vocês viram, eu gosto de escolher um tema diferente, um tema novo que você está estudando, um livro. Não precisa ser uma aula. Você pode usar o mapa mental para estudar o que você quiser. E o MindMaster, especificamente, eu acho que ele é o mais colaborativo. E espero que vocês tenham gostado dessa aula também. Aceito sugestões, dicas para novos assuntos e quem quiser ajudar em aulas, não só de mapa mental, entre em contato comigo. Um abraço e até mais. Olá pessoal, agora eu vou gravar mais uma aula sobre mapa mental e organização de informações para a Semana do Aprendizado Acelerado.
visitem o site uniace.com.br e aqui você pode ver o pessoal, os professores que vão gravar aulas e palestras para esse evento. Eu estou aqui no meio do pessoal. Então vamos lá, qual é o meu tema de agora? Eu vou fazer um Prezi e enquanto a gente conversa eu já vou montando o Prezi. Eu gosto muito de usar o Prezi de que maneira? Como um grande painel em branco para fazer anotações. Quando eu assisto palestra, quando eu leio livros, quando eu penso numa ideia. Muitas vezes, não necessariamente para dar uma aula, mas para fazer as minhas anotações, eu uso um Prezi em branco. Então vamos lá, começando com o Prezi em branco. E aí vocês vão ver como eu utilizo. Primeira coisa que eu gosto de fazer é eu gosto de apagar. Vou dar um delete. Começar do branco mesmo. E qual é o tema que eu vou utilizar? O tema que eu vou utilizar é o próprio tema mapas mentais. Então vamos lá. O que eu gosto de fazer quando estou estudando é ir no Google Images. Vou pesquisar aqui Google Images Mapa Mental. Eu gosto muito de pesquisar e ver o resultado que aparece. E o resultado de mapa mental é uma das buscas mais bacanas que tem, porque o resultado é muito rico. E eu gosto muito desse mapa mental aqui. O que eu costumo fazer quando eu estou trabalhando com Prezi é visualizar a imagem, copiar o endereço, e eu vou lá no Prezi e insiro a imagem que eu encontrei. Então vamos lá. Então acho que essa é uma forma muito legal quando eu estou estudando, que é simplesmente copiar as imagens que eu vou encontrando ou eu digito diretamente aqui no Prezi mapa mental. E ele vai fazer a busca lá no Google Images. Então aqui, como vocês puderam ver, ele é um pouquinho diferente e também ele é um pouco menor. Então às vezes a gente não consegue o mesmo resultado que eu tenho do Google Images. Mas eu gosto às vezes de pegar uma imagem que eu achei interessante e eu vou jogando para cá. Então, por exemplo, mapa mental estudos. Vamos ver o que aparece. O mapa mental ferramentas. Então vamos lá. Então eu gosto muito de fazer esse tipo de pesquisa. E eu vou escolhendo as imagens que eu achar interessante. Então eu vou colocar aqui um logo. Logo Mind Master, que é uma das ferramentas mais bacanas de mapas mentais. Então eu venho aqui, eu escolho o logo do Mind Master. Logo do iMind Map, que também é uma ferramenta criada pela própria empresa do Tony Buzan, que é quem inventou o mapa mental. Ou pelo menos quem criou esse conceito do mapa mental. E também nós temos outras ferramentas como Mind Manager da MindJet. Então vamos lá. Então notem que o que eu gosto de usar o Prezi dessa maneira. Eu estou aqui pensando, mas eu ainda estou jogando aqui os elementos na tela. Eu ainda não decidi como eu vou organizar. Então eu vou colocar aqui agora, talvez, vou colocar aqui o mapa mental. Vou deixar aqui a palavra mapa mental. Agora, para ilustrar mapa mental, eu vou lá buscar de novo. Eu poderia dizer o seguinte, mapa. Agora eu vou procurar uma imagem de um mapa mesmo. Ilustração. Eu gosto de fazer muito essas pesquisas. Eu não gosto de ficar pensando em poucas palavras. Eu vou pesquisando. Então vamos ver aqui. Vou deixar mapa somente. Vou pegar uma imagem qualquer aqui para a gente não perder muito tempo. Então eu só quero ilustrar. E agora eu vou colocar aqui procurar a palavra mente. Então eu quero procurar uma imagem de um cérebro. Então vou buscar essa aqui mesmo. Então vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês aqui, e eu quero deixar claro que realmente eu gosto de fazer desse jeito. Pensei no tema e eu estou aqui estudando. Então pensei, poxa, mapa mental, eu acho que é legal ilustrar com mapa e com um cérebro.
E aqui no Prezi eu gosto de mudar a proporção da tela para 16:9, porque é a proporção padrão de notebook e televisão. E aqui eu escolho qual moldura eu quero utilizar. Como eu quero usar apenas como mapa mental mesmo, eu não vou fazer necessariamente uma apresentação, eu gosto de pelo menos a primeira, aqui o primeiro bloco, eu deixar com uma moldura circular, porque eu acho que fica mais ilustrativo. Então agora eu vou começar a organizar aqui as informações que eu tenho. Eu posso colocar aqui quais são os benefícios de usar o mapa mental. Aqui também é uma área que eu quero colocar alguma informação. Eu vou usar também o circular. Aqui eu vou usar outra moldura circular para agrupar os tipos de mapas mentais. E agora eu vou clicar fora, clico novamente e agora eu vou conseguir reduzir tudo que está dentro dessa moldura. Então notem que eu estou agrupando as informações e aqui eu posso chamar esse grupo de informações como ferramentas de mapa mental. Então aqui eu poderia dar um nome para esse grupo de informações. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho mais. Clico uma vez e chamo de ferramentas. E agora quando eu clicar na moldura circular eu consigo diminuir e deixar no tamanho proporcional. Eu gosto sempre de deixar o principal maior. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui mapa mental. Eu vou ver se eu encontro aqui benefícios. Vou ver se eu encontro uma imagem que represente essa resposta que eu estou procurando. E aqui tem uma dica. Quando eu não consigo enxergar direito aqui, no próprio Prezi, eu sugiro que você abra o Google Images direto, que eu acho que é mais eficaz. Então aqui eu achei um mapa mental dos benefícios do mapa mental. Olha que bacana. Simplesmente fiz uma busca e achei essa imagem aqui. Então eu vou clicar, copio o endereço, volto lá para o Prezi, vou clicar aqui no item 2, que é o benefícios, e agora eu vou inserir aquele mapa mental que eu encontrei. Então notem que eu estou fazendo um mapa mental no Prezi e logicamente eu estou aproveitando e procurando já o que já existe de conteúdo feito utilizando a técnica de mapas mentais. E aqui é tipos. Então para a gente não se prolongar mais, acho que já deu para pegar o espírito da coisa aqui, eu posso ilustrar um pouco com as setas, para ficar com cara de mapa mental mesmo. Então vou colocar seta, diminuo, e agora aproveitando que a seta está selecionada, eu faço um Ctrl D, Ctrl D. Ele copiou a seta. Agora que eu dupliquei as setas, basta eu colocá-las nas posições que eu quiser. E agora eu movimento aqui para dar um ar mais agradável aqui para o mapa mental. Ok? Então, caso você já conheça o Prezi, acho que você já entendeu. Mas para quem não conhece, eu vou dar algumas dicas a mais. Aqui eu já tenho passo 1, passo 2, passo 3, alguns tipos de mapas mentais, e passo 4, as ferramentas. E por último, eu vou dar uma visão geral. Eu sempre gosto de terminar as minhas apresentações em Prezi, clicando aqui na visão atual. E ele coloca uma moldura final. Então eu gosto de usar dessa forma, mas eu também gosto de pesquisar vídeos no YouTube. Acho que inclusive eu estou com um mapa. Deixa eu ver aqui no. Eu tenho aqui uma aula de Mind Master. Aqui já. Inclusive essa aula provavelmente eu vou incluir. Nesta aula nós vamos falar agora sobre o Mind Master. Ok, então vamos lá. Então eu vou pegar esse conteúdo aqui do YouTube, copio o endereço, vou aqui no mapa mental, deixo sair da edição de trilha, eu vou colar aqui,
Eu vou colocar mais uma moldura, vou dar um zoom até a moldura e vou jogar aqui o vídeo do YouTube. Então aqui no YouTube, se você pesquisar mapa mental, vai aparecer vários outros vídeos. Então um que eu gosto particularmente é esse aqui, da Ana Lopes, inclusive. Então olha só que bacana, aqui tem um vídeo da Ana Lopes, que inclusive ela também está na Uniasse. Eu colo aqui o vídeo e coloco desse jeito. E aqui eu vou chamar de vídeos. Agora note que o vídeo entrou em 6º lugar, então vou arrastar ele aqui para ficar em 5º. E aqui faltou uma setinha, vou colocar Ctrl D, dupliquei e coloquei a setinha aqui. Ok, pessoal? Então, na verdade, aqui é uma forma simples, interessante de você usar o Prezi para fazer um mapa mental e ficar de uma forma visual bem bacana. Então, em outras aulas eu vou explorar um pouco mais o Prezi, mas também eu vou falar um pouquinho do MindMaster, que é a ferramenta que eu mais gosto de mapa mental. Na verdade, eu uso essa ferramenta demais. Inclusive, se eu vou mostrar alguns Prezis aqui. Deixa eu ver alguns. Eu tenho um Prezi que é sobre minhas atividades. Então, vou colocar aqui, daqui a pouco eu abro. Aqui eu gosto de fazer Prezi de ferramentas. Inclusive eu tenho aqui um Prezi bacana sobre ferramentas visuais. Deixa eu ver se é esse aqui. Então eu faço mapa mental de tudo aqui no MindMaster. Eu devo ter mais de 500, 300 a 500 mapas mentais. Então, como vocês podem ver, aqui é bem bacana um mapa mental pessoal das minhas atividades e projetos. E aqui o mapa mental de ferramentas. Aqui é um mapa mental que eu tinha começado a utilizar. Então, na próxima aula eu vou falar do MindMaster. Mas, por enquanto, eu espero que tenham gostado aqui da aula de Prezi utilizando mapas mentais. Obrigado e até a próxima aula.